Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Avicultura e Suinocultura. A evolução das técnicas de criação tem possibilitado melhores desempenhos produtivo e reprodutivo das aves, permitindo aos nutricionistas formularem dietas cada vez mais específicas para atender com maior precisão às exigências dos animais. Nós vamos falar sobre esse e outros assuntos hoje com o nosso convidado, o Carlos Guidelli, que é gerente de contas da empresa IES. Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado, Raíssa. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A alegria é nossa. E, Carlos, começa contando para a gente um pouquinho, então, dessa evolução, dessas técnicas de criação. Como é que era antes? Como é que foi ficando com o passar dos anos? O que você traz de destaque aí para a gente? Raíssa, a história da nutrição em si, se nós fecharmos os olhos e pensarmos nas últimas décadas, desde que nós estamos falando de evolução, conversão alimentar, ganho de peso, que são questões muito, muito importantes, são chamados os índices zootécnicos da produção animal. Nós temos uma grande evolução disso tudo. Os animais ficaram mais saudáveis, porque as preocupações com as questões de vacinas, as questões de nutrição, as questões de genética evoluíram muito. E então isso proporcionou um grande avanço nos índices zootécnicos. Então nós estamos vivendo bons momentos com relação à melhoria destes índices, com muito, muito trabalho de gente muito boa. Então nós temos grandes pesquisadores, inclusive no Brasil, gente que trabalha duro para que tudo isso melhore e a produção animal esteja cada dia mais competente, eu vou chamar assim, competente, para que a gente possa produzir alimentos mais saudáveis, que consumam menos recursos naturais, e é nesse contexto que nós estamos inseridos hoje como produção animal. Com muito orgulho, estamos juntos nesse trabalho de décadas de melhoria. Tá certo, você citou aí a conversão, A conversão para peso do animal. Tudo isso, como você falou, é fruto de muita pesquisa, Quando se trata dessa alimentação para aves e suínos, o Brasil tem sido um exemplo, Carlos? Sim, Raíssa, o Brasil tem sido um exemplo. Aliás, o Brasil, sem modéstia, nós poderíamos dizer que o Brasil é um grande exemplo. Grandes países produtores se espelham e hoje a gente assiste muitos países virem até o Brasil para acompanhar a produção. Nós causamos curiosidade até em europeus, asiáticos, que se espantam com os resultados. Nós temos muito bons resultados e, haja visto, até exportamos profissionais justamente porque chama atenção o nosso modo de produção, a nossa dedicação. Então, estamos sim beneficiados com tudo isso que eu disse agora há pouco ainda, com relação à sanidade, nutrição, manejo e nutrição, mas os profissionais, a aptidão do nosso produtor causa, sim, grande curiosidade nos estrangeiros, vou chamar assim. Você citou aí a sanidade, a gente sabe até os protocolos super rígidos, para quem vai visitar uma granja de aves ou de suínos. A gente sabe que o Brasil realmente toma muito cuidado com essa questão da sanidade, Agora, qual o impacto direto da alimentação no desempenho reprodutivo dos animais? Bom, o impacto direto é que o animal vai converter o que de fato ele come
de qualidade. Então, isso é absolutamente direto. Os animais, você ter um alimento completo, um alimento bem balanceado, um alimento com ingredientes de qualidade, vai impactar diretamente no resultado zootécnico que esse animal produz. Então, nós estamos falando de espécies que são animais de produção. Nós precisamos que esse animal produza da melhor forma, no menor espaço de tempo, perdão, e que polua menos. Está aí uma questão muito importante. Não só produzir muito bem, produzir com um melhor custo, mas que cause o menor impacto possível. E quando eu me refiro a isso, eu estou falando de dejetos. Sejam eles dejetos, por exemplo, de peixes, que possam estar deixando resíduos em água, ou que a alimentação que ele consome pode ter influência sobre a qualidade de água, como nós estamos falando também de volume. Afinal de contas, os nossos animais comem milho, soja, microminerais, minerais, macrominerais. Então, isso tudo, se tiver qualidade alta, nós teremos menos resíduo. Ou seja, o animal vai consumindo isso com boa qualidade, fica circulante nos seus tecidos e, por consequência, uma produção mais eficiente, produzindo menos dejeto. Então, em resumo, a alimentação é bastante complexa, não é simplesmente nós ofertarmos uma qualidade de alimento e qualquer alimento, então depende, isso é totalmente dependente, qualidade de alimento com resultados zootécnicos. Interessante, como você falou, envolve até questões ambientais, né? É importante até o produtor se atentar também a esse quesito. Agora, qual a importância, né, dessas dietas específicas, né, para atender com precisão? Como é isso? Cada animal tem uma necessidade? É uma nutrição individual? Como é que funciona isso na prática? Na prática, nós estamos falando de necessidades individuais, mas que no mundo da produção animal nós tratamos como população. O que nós tentamos, como técnicos da área de nutrição animal, fazermos? É que consigamos atender as fases animais da melhor forma. Se nós estamos falando de um animal jovem, tem uma demanda, seja ele ave, seja ele um frango de corte, uma matriz, um leitão, uns suínos de terminação, os peixes, sejam eles as espécies que forem. Temos demandas particulares por fase. Então, dessa forma, nós tentamos ser o mais preciso possível, e aí, baseado em muito estudo, muita pesquisa, para que a gente consiga ser assertivo quando nós estamos falando, numa linguagem do mundo de nutrição, de níveis nutricionais. Então, nutrição de precisão, esse é um termo muito usado. Então, como que nós fazemos para que isso atenda da melhor forma possível por fase animal? Inicial, crescimento, acabamento, final, pré-abate, essas são algumas nomenclaturas. Então, resumindo, é assim que nós atendemos a produção animal. E ao contrário, Carlos, o que acontece quando o produtor ele erra ali, às vezes, nessa dieta dos animais, né? Enfim, não busca um acompanhamento mais adequado. O que pode ocasionar para esses animais?
Muito bem. Nós podemos considerar que não só pelo produtor, mas por quem faz essa dieta, né, por muitas vezes não está exclusivamente na mão do produtor, mas uma dieta desbalanceada, esse é o termo que nós devemos usar, uma dieta desbalanceada reduz o potencial de forma muito impactante. Então, o que causa isso? Causa desperdício de ração, desperdício do alimento, seja ele na forma que for, mas o que nos leva a altos custos na produção, desnecessários, não é mesmo? E também, até em alguns momentos, causarmos deficiências nos animais, uma vez que nós não atendamos os requerimentos, sejam eles de níveis de vitaminas, níveis de aminoácidos, níveis de microminerais, causarmos deficiências, más formações ósseas, ou crescimento retardado, baixa produção. Isso são algumas das consequências que pode levar quando o alimento desse animal está desbalanceado. E os custos a gente tem acompanhado, né, Carlos, tem aumentado bastante, está difícil para o produtor que tem reduzido as margens, e quando a gente fala desse panorama geral, vale para suínos, né, aves e suínos também. Perfeito, Raíssa. Isso é para qualquer uma das duas espécies. As razões são diversas para que a gente possa estar cada vez mais competitivo. Como nós falamos no início do nosso bate-papo, o Brasil é um país exportador. Nós chamamos a atenção do mundo com a produção de alimentos. Nós precisamos estar muito atento à questão de custo, à questão de segurança alimentar. Essa é uma outra coisa cada dia mais valorizado, já virou uma premissa na produção para nós como exportadores. Agora nós estamos entrando na questão de contaminação e consumo de recursos. Então, isso tudo são itens que vão entrando para a pauta cada dia mais forte de um Brasil produtor do alimento que se consome aqui, mas de um Brasil produtor de alimentos para o mundo. Agora, falando especificamente do mercado de minerais orgânicos, né? Explica para a gente hoje como está esse mercado, como tem evoluído com o passar dos anos. Fala mais para a gente. Muito bem. A questão dos minerais orgânicos, ela é de forma especialmente interessante, vinha já se mostrando, os trabalhos vêm se mostrando há vários anos como uma solução muito importante para a produção animal. Por que disso tudo? Bom, a função dos minerais orgânicos está relacionada com a formação óssea, formação de casca de ovos, qualidade ou influenciando diretamente na qualidade do sêmen dos reprodutores. Isso tudo está associado com microminerais. Os minerais orgânicos entram de uma forma, e a gente já falou isso também na nossa conversa de hoje, o quanto preocupado está o consumidor com o quanto de recurso nós consumimos, o quanto de contaminantes nós deixamos através dos dejetos. E nessa fase, os minerais orgânicos entram de forma muito ativa. Por quê? Porque nós estamos falando de um mineral que passou por um processo
de ligação com pequenos peptídeos ou uma ligação com aminoácidos, e que a absorção deste mineral passa a ser de forma muito mais ativa. De uma forma até que generalista, nós usamos menos da metade se a gente pontuar, por exemplo, um número 100, um mineral inorgânico, na forma inorgânica, alimentando com 100 partículas. Vou citar um exemplo hipotético aqui. 100 partículas de minerais inorgânicos para atender o requerimento de um animal. Com o mesmo mineral na forma orgânica, nós estaríamos falando que nós usaríamos 50 partículas. Ou seja, por que disso tudo? Porque os animais vão absorver, vão chegar ao nível sanguíneo com menor oferta. Por quê? Porque a absorção é muito maior. Por consequência, atendido o requerimento, a produção acaba sendo atendendo também os níveis de produção que se espera deste animal, e a parte não absorvida é muito pequena. A contaminação do meio ambiente acaba sendo muito menor quando nós estamos falando de minerais orgânicos. Atendido esta produção, atendido estes índices ou técnicos, pense você, se nós estamos falando de peixes, se nós estamos falando de aves, se nós estamos falando de suínos. Um consumo menor de minerais inorgânicos leva também a questões de preocupação com contaminantes. Por exemplo, metais pesados. Metais pesados está presente em minerais, assim, microminerais, minerais orgânicos. Passa de forma despercebida sobre isso. Por quê? Porque o processo que o mineral orgânico passa, a oferta de uma quantidade menor, obviamente vai induzir ou vai conduzir para uma produção que consuma menos minerais. Então, nós estamos falando de uma produção mais eficiente, uma produção em que demanda-se menos recursos. Tá certo. Carlos, e o que a gente ainda precisa levar de informação para o produtor de aves e suínos quando se trata de minerais orgânicos, né? O que ainda precisa ser esclarecido, que às vezes pode gerar alguma dúvida nesse produtor? Olha só, o produtor que lá na ponta, quando nós estamos falando de que os contaminantes são menores quando consumido na forma orgânica, que a produção será mais eficiente, nós atenderemos de forma muito mais efetiva quando nós estamos falando de minerais orgânicos. O produtor tem que ter em mente que o seu rebanho, seja ele de suínos ou seja ele de aves, estará melhor atendido se estes animais estiverem consumindo minerais na forma orgânica. Então, essa é uma questão que o produtor nosso precisa estar ciente. Os resultados zootécnicos que ele espera da sua produção estarão mais bem suportados se essa suplementação for na forma orgânica. Por uma questão simples, a absorção destes microminerais será mais eficiente na forma orgânica. Como é que está o custo desse tipo de solução, né? Desse tipo de suplementação, digamos assim, para esses animais? É um investimento que tem compensado pelas pesquisas que vocês têm feito?
Sim, Raíssa. Os custos já foram, como a gente também falou, vem se trabalhando com minerais orgânicos há alguns anos já, até década, e isso tudo era na forma importada. Nós não tínhamos uma produção que atendesse essa expectativa, essa demanda com qualidade no Brasil. Já há pelo menos 15 anos, o Brasil produz minerais orgânicos de qualidade. Quando nós estamos falando de uma produção interna, que todos nós estamos cientes do que é que aconteceu com fretes marítimos e influência de câmbio, pandemia, sem pandemia, enfim, tudo isso prejudica ou impacta se nós estamos falando de produtos importados. Então, quando nós trazemos para hoje termos tecnologia de qualidade, produção no Brasil, nós estamos falando de uma suplementação com minerais orgânicos que já não tem um impacto negativo ou um impacto forte em custo de produção por ser orgânico. Hoje os benefícios são inúmeros e o custo, que nós não podemos deixá-lo de lado, está contando a nosso favor. Então, é uma tecnologia que nós devemos avançar rapidamente nela, por várias questões que nós comentamos hoje aqui, não é? E que não vai trazer um incremento de custo que o produtor tenha que se preocupar. Então, de forma resumida, sim, nós estamos hoje muito bem atendidos, com produção nacional e com custos muito interessantes. Vale a pena conferir, vale a pena desafiar as equipes técnicas. Nós temos muito conhecimento, nós temos muita pesquisa disso. Os níveis que se trabalha hoje com pesquisa em animais, com testes, avaliações em animais, nos permite trazer isso para níveis excelentes e totalmente conectado com os custos que nós precisamos na produção animal. Você poderia classificar, então, Carlos, como um investimento esse tipo de solução? Certamente, certamente. É um investimento. Nós temos resultados como o grande aliado e que a devolutiva acontece de forma muito eficaz. Então, nós precisamos pensar nos minerais como um investimento. Não é um custo extra mais. Já foi-se a época em que minerais orgânicos foi um custo extra. Hoje é um investimento, sim, e vale conferir. E o que a IES traz de solução para esse mercado, Carlos? Muito bem, Raíssa. A IES é uma companhia que traz isso, detém essa industrialização, o processo de industrialização dos minerais orgânicos. Nós hoje temos disponível 9 minerais orgânicos, somos uma das únicas empresas do mundo que possui um portfólio tão grande de minerais orgânicos, todos eles com tecnologia de domínio nacional, produzida no Brasil, em fábricas próprias, com uma equipe de pesquisadores fantástica e que está, cada dia, nós acompanhamos a evolução do nosso mercado, olhando para dentro da nossa companhia, não é? É uma evolução excepcional. Nós estamos muito competitivos e não temos nada, absolutamente nada, que deixe a desejar com relação às maiores companhias do mundo
para esse segmento de aditivos. Então, essa questão de estar inserido no Brasil. Uma outra questão muito importante, as certificações que as nossas fábricas têm. Eu poderia estar citando várias delas, mas algumas que se preocupam com mercados muito específicos, como o mercado que necessita do halal. Nós Sim. temos certificações, que atende essa questão de sustentabilidade. Há mercados exigentes, não é, Carlos? Há mercados exigentes e pagadores. Para nós, como exportadores de proteína animal, vale muito a pena. O mercado, esses mercados mais específicos, obviamente, nós estamos tratando de produto com maior valor agregado. Então, a nossa companhia está, sim, pronta e tem essa preocupação e uma gama de certificações que nos deixa muito orgulhoso. É importante o produtor ficar de olho, né, nesse tipo de solução e nos benefícios que ele vai encontrar com esses insumos, com esses produtos que o nosso mercado, aí, como você falou, é um exemplo e tem lançado. Carlos, olha, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, pelos esclarecimentos que você trouxe e sempre que tiverem novidades, você volta aqui para contar. Muito obrigado, Raíssa, obrigado pelo convite, estou à disposição. Obrigada a você, até a próxima. Essa edição do Avicultura e Suinocultura fica por aqui. A gente se vê durante a programação da AgroMais. Tchau, tchau.